própria tradição diz, né? Orixá Ninlá é o grande orixá, né? Que eu tenho a honra de ser iniciado há 36 anos nesse orixá. Deixa eu ver por onde que a gente vai começar, né? Porque é tão bacana, assim. Vamos lá, vamos começar com um pequeno trecho de um Oriqui de Obatalá. Oriqui é um texto, é um tipo de texto que é chamado de honorífico. É um texto sagrado que evoca as qualidades do orixá e que, ao lermos, ao conhecermos esses oriquis, eles nos trazem informações, características dos orixás. Então, tem um muito bonito que diz assim: Obatalá, pai do vento. Epa, orixá! Obatalá, pai do vento, filho do verbo, ar da atmosfera. Obatalá, o senhor do albino. Obatalá, o marido de Emoô. Corpulento como um camelo, poderoso auxiliar dos homens na terra. Muito bem. Nesse pequeno texto, nós podemos deduzir alguns atributos importantes de Obatalá. Primeiro, Obatalá como pai do vento. Primeira característica que podemos falar sobre Obatalá é Obatalá como senhor do ar, o senhor do céu durante o dia e senhor da atmosfera. Ele, o criador do Emi, o ar da vida, aquele ar que acompanha a criança em sua primeira respiração e acompanha o ser humano no seu último suspiro. É o Emi, a alma do ar. A alma do ar que traz a vitalidade para o ser humano, desenvolve seu pensamento, seu intelecto. É Obatalá, o Senhor Criador da atmosfera, e o ar da atmosfera, conhecido como o furufu, o ar da vida. Importante também lembrar que é esta atmosfera que protege o planeta Terra dos raios perigosos do Sol e é uma capa de ar que protege o planeta e que fornece vida a todos os seres desse planeta. Obatalá, como Senhor do Céu, traz em seus itãs, em seus fundamentos, toda uma história associada à criação da vida. Obatalá é o orixá da criação. Ele representa a criatividade de Olodumare, a criatividade de Deus, de Olorum. Sendo então o artista criativo, ele é patrono de todos os artistas, sejam eles quais forem. Inclusive, é muito comum a orientação de que todo artista deva cultuar Obatalá, assim como todo ferreiro ou motorista deve cultuar o Ogum, né? Pois Obatalá seria a fonte inspiradora da criação, assim como também da criatividade, por representar a criatividade de Deus e, é claro, no ser humano. Obatalá também, esse nome, nos fala do rei, o rei e senhor do pano branco, conhecido como o Alá. O Alá é muito mais do que uma representação apenas de pureza. O Alá também é uma palavra que significa sonho. Obatalá, Orixalá, também é o orixá do sonho. Não basta ser o equivalente a Urano na cultura greco-romana. Obatalá também é equivalente a Morfeus na cultura greco-romana. Senhor do sonho. Portanto, o Alá é a fronteira entre o plano espiritual, Issalu Orum, com o plano físico, material, Issalu Aie. Este pano branco, sobre o qual os devotos se curvam e festejam a Obatalá, é a fronteira entre o plano espiritual e o plano físico e representa também a pureza
a pureza da força espiritual criadora de tudo que se chama Iuá. O Iuá é a primeira força criada por Olodumaré e é a partir do Iuá a centelha de luz e que tudo começa a ser criado. Também é através dessa relação do poder da criação de Obatalá que é criada a vida e também a própria essência do axé. Se Exu, o poderoso Exu, é aquele que distribui o axé, a vitalidade, né, em todo o planeta, em todos os seres vivos, alguns Itãs de Ifá nos contam que Exu foi criado por Obatalá, para auxiliar Obatalá no processo de criação da vida na Terra. Enquanto Obatalá criava o processo de criação da vida na Terra, coube a Exu a distribuição da vitalidade para dinamizar e trazer a força da vitalidade do axé a tudo que era criado. Portanto, ao contrário do que muita gente pensa, Obatalá e Exu não são pontos de oposição. A meu ver, são pontos muito parecidos e muito afins, pelo próprio processo do dinamismo da vitalidade e do axé. Eu entendo que em algumas representações do candomblé, as pessoas tenham uma visão de Oxalá como Xalufã, um velhinho, né? Em alguns momentos no candomblé, o Axaguian como uma manifestação mais jovem e guerreira, mas se nós formos vermos o modelo de Obatalá mesmo dentro da tradição iorubá, que é o qual eu fui iniciado, Obatalá é um homem adulto, vigoroso, forte, aquele que traz os dois uruquerê. Ele é rei na vida e na morte, ele é rei no céu e na terra. Divindade de origem do grupo Igbo, está associada à história da própria criação do Estado iorubá no famoso conflito com o Duduá, em que o Duduá estabelece o reinado da criação na terra, formando o Império Iorubá, e Obatalá se torna então senhor do plano espiritual, senhor do céu, que o representa,